clique no vermelhinho. Oi. Isso. Senhor presidente, senhores deputados e todos aqui presentes, eu gostaria de informar que nós não estamos na Comissão de Direitos Humanos para debater homofobia. Nós não estamos aqui nisso aqui. Nós estamos aqui para debater resolução do Conselho Federal de Psicologia. E eu sou psicólogo. Eu não vim aqui falar como pastor. Eu sou psicólogo de formação. E tudo que eu vou falar aqui também está baseado em dado científico. E também fico vendo, eu vi aqui o Tony Reis, que 70% da palavra dele é para apelo emocional aos deputados, mostrando até assassinatos de homossexuais. Ele só esqueceu de dizer que grande parte disso aqui é briga de amor entre eles. Tudo calado. Segundo, muito interessante, por favor, muito interessante, por favor. só que na minha introdução, que mais do que homossexuais, crianças são assassinadas por violência doméstica. Mais do que homossexuais, mulheres são assassinadas por violência doméstica. Vamos lá. A questão é a seguinte. A psicologia como ciência pode determinar que alguém nasce homossexual e que jamais ele pode reverter a sua orientação? Bem, a psicologia é uma ciência tremendamente relativa, jamais absoluta. A prova é que existem posturas e escolas diferentes para determinar o mesmo caso. Isso aqui é uma questão. A psicologia não tem autoridade científica para dizer que alguém nasce ou não homossexual. Qual é o ramo da ciência que tem autoridade científica? A genética. A genética é o ramo da ciência, por favor, que tem autoridade para dizer se alguém nasce ou não homossexual. Então vamos lá. Não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe genes homossexual. Não existe a libido homossexual do homem, macho ou fêmea. Por favor. Um hormônio homossexual não existe, só tem hormônio de macho e fêmea. E outra coisa interessante. Por favor. Interessante, por favor, que nós respeitamos a fala. Por favor. É. Por favor. Aqueles por favor, senhor. que reclamam por direito devem aprender a respeitar o direito dos outros. Então vamos lá. Uma prova interessante. Se vocês não colaborarem para que a gente possa ouvir, vocês nunca escutarão o contraditório. E é do contraditório que nós vamos encontrar o caminho. Por favor, se a gente fizer silêncio e ouvir, a gente vai ter um aproveitamento. Cada um tem o seu tom, sua maneira de falar. Isso é uma oratória peculiar dele, desde que não adjetive, desde que não agrida. As pessoas têm direito de fazer o uso da palavra da maneira como acham melhor. Eu só peço que a plateia, vamos escutar, porque daí a gente conclui essa parte e abre para os debates, que eu acho que vai ser uma fase em que todos vão se sentir até certo ponto contemplados e vamos também usar a participação na internet. Então, por favor, o conteúdo da fala não está aqui para ser julgado, ok? Por favor. Olha meu pastor, tempo, presidente. Por favor, eu estou cuidando atentamente. Continuando a questão, se o indivíduo nasce homossexual, significa, então, que dois gêmeos, ok? Idênticos, chamados monozigóticos, isso é, um mesmo espermatozoide no mesmo óvulo, eles se dividem em dois embriões, os genes deles são 100% iguais. Então, se um é homossexual, o outro teria que ser homossexual. Um é heterossexual, o outro teria que ser heterossexual. Porque eles possuem a mesma genética. 38% de gêmeos homossexuais não tem no seu gêmeo ser homossexual no nível de gênios iguais. Agora, escute isso aqui. Isso aqui é muito importante, deputados. O modelo científico trabalha com a observação. Aí manda abaixar o som. Aí não é você, deputado, que vai dizer a altura que eu falo. Por favor, por favor. Nem eu vou dizer para você a altura que você fala. Brincadeira, senhor presidente. E ó, Por favor, Senhor presidente. Senhor presidente. e outra. Silêncio. Por favor. Senhor presidente. Por favor.
O senhor... Olha aqui. Eu não quero... Por favor. Eu tô com a palavra, deputado. Por favor. A palavra é minha. Por favor. A palavra é minha. Minutinho. A presidência, um minuto. A presidência momentaneamente interrompeu os dois microfones. Somente o microfone da presidência está ligado. Portanto, só está registrado o que a presidência fala. Eu peço, por favor, que a gente possa, pastor, se a gente fizer todo o silêncio, pode usar a oratória, vamos baixar um pouco o som, vamos fazer desse clima aqui um bom clima. Que a gente não tenha nenhum tipo de discussão individual ou paralela sobre temas para que a gente não precise aqui ficar. Eu entendi. Eu vou pedir, por favor, para a mesa, para o som, como o pastor fala num tom de voz mais alto, para baixar um pouco o som, para que não incomode a oratória dele, que a gente possa falar, que isso eu acredito que atenda a todos. Por favor, nós vamos retomar com a palavra o pastor Silas Malafaia. Presidente, esse joguinho de me interromper é para tentar quebrar minha fala, para que não haja conexão. Isso é um joguinho velho. Isso é joguinho baixo de tentar me interromper. Mas vamos lá. Senhores deputados, prestem atenção. O modelo científico não dá para ouvir. Por favor, senhor. Por favor. Eu vou pedir para o senhor se retirar. O senhor é muito inconveniente. Um minutinho. Isso é sacanagem. Por favor. Aí tá tudo... Olha, só um minutinho, deixa eu interromper novamente. Só para explicar para vocês como é que funciona essa casa. Essa casa tem a seguinte regra. Se eventualmente a ordem do dia, que é o plenário, entrar em sessão, vai acender uma luzinha bem aqui onde eu estou, escrito ordem do dia. Só terá a palavra, quem estiver com a palavra, que vai concluí-la. Após a conclusão, não haverá debate, não haverá manifestação. A ordem do dia costuma iniciar por volta das 16 horas, nós estamos em 16 horas. Então eu gostaria do máximo de silêncio, para que a gente possa concluir a fala do pastor Silas Malafaia e a gente possa permitir a tantos deputados aqui que eu vejo correntes de pensamento, deputada Érica Cocai, que também foi proponente da audiência pública anterior, para que a gente possa dar um pouco de protagonismo, um pouco de fala aos deputados, que eu tenho certeza que vocês vão se ver contemplados. Então, por favor, eu gostaria que, da agora até o final da fala do pastor Silas Malafaia, a colaboração de todos para que a gente fizesse isso sem interrupção, sem palma, sem adjetivo, sem crítica, sem nada. Ok? E se a gente fizer silêncio, tenho certeza que todos conseguem escutar, como todos estão me escutando nesse momento. Então, silêncio, por favor, vamos concluir, para que a gente possa ter um tempo de debate. Por favor, pastor. Alô? Pronto. Todo mundo está me ouvindo? Vamos lá. Então se retire-se, infelizmente. Para o modelo científico. Por favor. Aqui é tão difícil. Estou tranquilo, na boa. Por favor, gente. Boa. Presidente. Quem vai? Quem está? Presidente. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Quem? Só um minutinho. Pela ordem, por favor. Por favor, eu vejo assim. Presidente. Não há no momento, sendo pela ordem, eu tenho que conceder a palavra à excelência, mas não há no momento nenhuma questão de ordem que pudesse sobrepor a um pedido de que nós possamos concluir a fala. A não ser que seja alguma questão regimental. Senhor presidente, é pertinente o que o senhor está fazendo aí, por isso. O senhor me desculpa a ousadia, mas me parece que a discussão não está sendo produtiva nem para quem vai votar a matéria. Quem não vai votar a matéria está aqui fazendo algazarra. A questão é de ordem. E nós vamos votar, nós não estamos entendendo. Vossa Excelência levantou uma questão de ordem. Se for de condução, eu estou tentando levar a condução de uma maneira muito tranquila, como o tema precisa ser levado. Seria muito simples eu esvaziar, falar, vamos discutir só os deputados, mas eu acredito que nós já conseguimos atravessar 85%, 90% daquilo que a gente quer chegar. Eu peço um pouco de colaboração de ambas as partes e ajudem esta presidência que está conduzindo de uma maneira que todos se sintam
contemplados. É isso aí. Por favor, pastor. Senhores, nós não estamos falando aqui de sociologia ou de teologia. O modelo científico é o modelo da observação. Então, escute isso aqui. Um documento científico, uma tese científica, se ela for refutada, a sua alegação cai por terra. Um exemplo simples. Se você afirma que laranja só dá laranja, ok. Se alguém provar que laranja dá abacaxi, a tese de que laranja só dá laranja caiu por terra. Por quê? Porque o modelo científico é da observação. Se uma pessoa pode ter a sua sexualidade reorientada, cai por terra. Qualquer pessoa que se sente, isso é direitos humanos. É um direito. Aqueles que reivindicam direito têm que respeitar o direito do outro. Eu tenho o direito, isso aqui é Estado laico, ok? Não é laicista, ok? Mas nós estamos baseados na Constituição. Eu tenho aqui um livro de um PhD em genética. Mais de 30% de casos de reorientação na América. Isso é conversa. Nós não estamos obrigando ninguém a deixar de ser gay, pelo amor de Jesus Cristo. Cada um é o que quer ser. Eu estou dizendo que uma pessoa tem o direito. Agora escute. Psicologia. Não é o terapeuta que diz qual é a queixa ou onde está a dor do paciente. Nós só podemos nos meter onde somos chamados. Escute essa, gente. Em pleno século XXI, a sexualidade é tabu na psicologia. Isto é, se um paciente tiver conflito acerca da homossexualidade e procurar o terapeuta, meu filho, assuma, mas eu não quero, se vira, não posso falar nada. Agora, Freud, que tanto eu vi na universidade, que foi citado aqui, o pai da psicanálise, ou será que os senhores esqueceram parte dos livros? Ele faz o estudo de uma mulher homossexual. E ele chega à conclusão que ela tinha uma questão com a figura paterna. Está nos escritos de Freud, senhor. Manda botar na fogueira da Inquisição do Conselho Federal de Psicologia. Em que teórico? Senhor presidente do Conselho de Psicologia, em que teórico da personalidade o Conselho está baseado? Psicologia não é achismo. Psicologia não é empírica. Eu pergunto a ele, onde é que está o mentor de uma escola da psicologia que diz que não pode se tocar na sexualidade? Eu estou desconfiado que Freud, Lacan, Erich Fromm e Jung devem estar se remoendo no túmulo. Agora o que eu vou denunciar aqui, senhores deputados, é que o Conselho Federal de Psicologia está a serviço do ativismo gay. Eu estou aqui com o jornal deles e tem outros. Olha aqui, Jornal do Conselho Federal. Psicologia, 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 LGBT. A Marcha para a Cidadania e Diversidade Sexual. É uma vergonha! O Conselho Federal está a serviço do ativismo gay. Silêncio, por favor. Agora escute. Silêncio. Isso. Por favor. Por favor. Um minutinho, por favor. Agora. Só um minuto, por favor. Só um minuto. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Uma vez, por favor. Uma vez que as regras desta audiência pública foram lidas no início, e uma vez que é uma fala que diz respeito ao Conselho Federal de Psicologia, eu darei, no término da fala do pastor, a fala ao Conselho Federal de Psicologia. Por favor. Não há necessidade de aplauso nem de vaia. Pode deixar que a condução da presidência será justa. Por favor, pastor. Agora, senhores deputados, escute o que eu vou dizer para os senhores. Em nenhum lugar do mundo
em nenhum lugar do mundo é proibido um terapeuta onde um homossexual pede ajuda, receber ajuda. A Sociedade de Psicologia Americana, ela indica, ela dá uma dica sobre essa questão, mas ela não proíbe nenhum terapeuta. Eu quero saber em que país do mundo tem uma resolução ridícula como essa. Eu quero saber, eu não conheço. Eu não conheço nenhum país do mundo no Conselho de Psicologia. Não tem. Agora escute o que eu vou dizer para vocês. Escute. O direito do paciente ter livre arbítrio e pode aceitar, por favor, deputados, é isso aqui que está em jogo. Não está aqui ativismo de homofobia. O que está em jogo é isso aqui. Aqueles que querem direito têm que respeitar o direito dos outros. O direito do paciente ter livre-arbítrio e poder aceitar ou recusar tratamento possui um longo histórico nas ciências humanas. Nós temos a obrigação de responder à autonomia e à decisão do paciente. Escute isso. Em resumo, todo paciente adulto e com saúde mental tem o direito de determinar o que deve ser feito com seu próprio corpo. Gays, eles estão... Eu tenho pena. Sabe o que o Conselho Federal está dizendo? Que eles são doentes. Não tem direito. Porque o ser humano com saúde mental tem direito de uma pergunta. Quem te falou que psicólogo cuida de doente? Eu estou ouvindo aqui uma coisa muito interessante. Quem disse que só doente procura médico? Por algum acaso, quem faz lipoaspiração é algum doente? Quem faz implante é doente? Por algum acaso o aborto? Então vamos banir. Não podemos atender a não ser doentes. Então vamos banir, como muitos defendem que estão aqui, o aborto. Vamos banir a cirurgia plástica. Vamos banir... Quem te falou? Quem é que falou que quem vai a um psicólogo é doente? Eu estou achando estranho. Eu estou achando estranha essa fala. O que está em jogo aqui, senhores, essa resolução tem que ser jogada no lixo. É o direito do paciente decidir. Não tem conselho de psicologia, não tem nem o psicólogo. É o paciente que decide. Eu quero ser ou eu não quero ser. Nós não estamos tratando de religião aqui. Nós não estamos tratando de igreja aqui. Esse é o joguinho que eles querem. Entrar no jogo da religião. Eu estou aqui como psicólogo. Qual é a escola do comportamento humano? Por favor, silêncio. Senhores, esse artigo do Conselho, imagina isso. Um pastor coloca... Só um minutinho, pastor. Eu gostaria que o colega que está com a placa virada para lá, fizesse o favor, fizesse a gentileza de retirar esse tipo de escrita. Isso daí ofende muito essa comissão. Essa comissão ela é muito... Você está exigindo respeito. Respeita. Por favor, pastor. Senhores, imagina que um pastor numa igreja coloque uma regra. Olha, os senhores... Perdão, Alô? fui eu que inadvertidamente bati ok. o dedo aqui. Perdão. Imagina, senhores, um pastor resolve fazer uma regra numa igreja e dizer, os senhores não podem opinar assim acerca de Deus ou da teologia. O pastor pode botar no estatuto dele, a organização pode botar no estatuto o que quiser. Agora tem uma lei maior, que é essa aqui, a Constituição do Brasil. Então escute. Silêncio. Então escute. Mas que coisa. Por favor. Escute. Escute essa aqui, senhores deputados. Todo mundo aqui sabe quem é Sampaio Dória, que é um jurista. Ele diz o seguinte: liberdade de pensamento é o direito de exprimir, por qualquer forma, o que se pensa em ciência, religião e arte. A Constituição garante à pessoa o direito de ser gay. E garante à pessoa o direito de não querer ser mais. Nós, senhores deputados, o jogo aqui é esse.
Nós não estamos discutindo liberdades de homossexuais. Nós não estamos... Pastor, por favor, se retira, por favor. Por favor. Ele não respeita. Por favor. Por favor. Senhor presidente. Por favor. Por favor. Por favor. Bota pra Por fora. favor. Peça ajuda à polícia. Por favor. Acho que você não está preparado para essa audiência. Por favor. Por favor. Fora. Isso aqui não é repressão. Isso daqui Senhor já foi presidente. pedido 10 vezes com educação. Eu já pedi. Por favor. Ih, vai dirigir ali? Senhor presidente. Presidente, essa presidência não pode ficar desmoralizada. Um minutinho, diante um do que tá minutinho, acontecendo. pastor Frei. Um minutinho. Por favor, por gentileza. 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 Por gentileza, deputado Jean Willis. Aqui. Por gentileza, aqui não há eles querem, eles não querem. Aqui foi pedido com a máxima educação, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, porque eu as contei aqui. Só para o senhor eu já pedi 3 vezes. Eu gostaria, por favor, que o senhor se retirasse. Eu anotei aqui, 5 vezes eu já alertei que eu não quero manifestações de agressão aos convidados. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Um minutinho. Por favor, Érica. Por favor. 1 minuto, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ele mostrou um símbolo nazista. Eu acho que é por isso que eles Um minutinho. oferecem um boletim de Um minuto. Um minutinho. símbolo nazista aqui pra... Um minutinho. Por favor, eu gostaria que recolhesse a Polícia Legislativa, por favor. Recolhe a Polícia Legislativa, por favor. Recolhe o cartaz, porque esse cartaz tem um símbolo nazista. Recolhe. A comissão está denunciando o uso de símbolo nazista dentro do Congresso Nacional. Por favor. Não, não é o pastor, não. É a essa comissão e ao Congresso. Eu vou... Por favor, eu peço... Não. Por favor, silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Esse cartaz será entregue à Polícia Legislativa. Isso não deve ser usado dentro do Congresso Nacional. Eu vou dar uma oportunidade para o manifestante, para ele pedir desculpas. Não. Para que ele se desculpe, não é ao pastor, não. Que você se desculpe com todos que estão tentando. Eu já pedi 5 vezes, Jean. Né? Por favor. Por favor. Por favor, deputado Jean Willis. Por favor. Por favor. Por favor. Só um minutinho. Tá desligado. Senão nós vamos entrar numa Babel.
Eu vou lhe dar a palavra, deputado. Eu vou dar toda a palavra. Por favor, nós estávamos indo bem. Por favor, se for para ficar a permanecer com esse clima, eu vou encerrar a sessão e nós não temos mais o que falar. Eu não gostaria de encerrar uma sessão que conseguiu ouvir todos os contraditórios. Eu solicitei reiteradas vezes que não agredissem as pessoas. Fui tolerante, fiz sinais, pedi para que não fizesse, pedi reiteradas vezes, marquei no papel aqui. O manifestante tem o direito de se manifestar? Tem. Mas isso aqui não pode, dentro do Congresso Nacional. Ponto. Aqui ao lado, a mesma coisa. Se o senhor também não tem comportamento para vir a uma audiência pública, o senhor, por favor, também se retire. Porque não é possível desta maneira. Ou vocês, ou o senhor, se o senhor quer permanecer aqui, o senhor permaneça calado. Ok? E a mesma coisa o senhor. Se o senhor quer aqui permanecer, o senhor permaneça calado. Eu gostaria de dar os 5 minutos finais para as conclusões. Peço 1 minuto, por favor. Peço ao pastor Silas Malafaia. Ele foi interrompido 7 vezes aqui, mas nós estamos há 30 minutos nesta fala do pastor Silas Malafaia. Eu vou pedir silêncio. Eu vou pedir ao pastor, que são 5, mas com uma tolerância, que conclua o raciocínio para que a gente possa concluir, e eu peço silêncio. Não quero mais manifestações dentro da comissão. E isso aqui vai para o boletim de ocorrência da comissão. Silêncio, por favor, para concluir a fala. Só apertar o vermelhinho do lado. Aí, só falta o som. Senhores Vamos deputados, concluir. Vocês estão vendo como é que estão me interrompendo a minha fala o tempo inteiro. E os senhores vejam aqui quem são os intolerantes. O que está ali escrito é o meu nome com um símbolo nazista, vários cartazes ofensivos. Vê se tem algum cartaz aqui ofendendo homossexuais. Eles querem direito para ofender os outros. Agora, senhores, eu vou terminar a minha palavra. Vai deixar eu falar ou não vai? Ué, estão com medo? Vocês querem democracia? Agora escutem, senhores deputados. Eu estou sendo processado, essa aqui é linda, para ver o ativismo do Conselho. Eu estou sendo processado no Conselho Federal de Psicologia, eu quero a atenção dos senhores. Uma organização homossexual me denunciou porque eu sou contra o PLC 122 e porque em meu programa de televisão eu falei contra a prática homossexual. E a resolução do Conselho diz que um psicólogo, para ser banido ou para ter disciplina, ele tem que estar na profissão dele, no exercício da profissão, ou então como conselheiro. Eu, como pastor, não tem nada de psicólogo, como pastor, os caras me denunciaram, o Conselho da região do Rio de Janeiro acatou, mandaram arquivar, depois um psicólogo pediu vistas, desarquivaram sem nenhuma prova nova, sem nada novo. É uma aberração das mais ridículas, eu como pastor, sendo processado no Conselho Federal de Psicologia, na região do Rio de Janeiro. E eu estou esperando qual é a reação. Não apresentaram. O Conselho pediu provas a eles, ao Grupo Humanos. Não apresentaram. E outra, armaram uma palavra minha, me denunciaram ao Ministério Público, o Tony Reis, o procurador me denunciou por homofobia, e o excelentíssimo juiz da 24ª Vara Federal, desculpa a expressão, mas deu uma cacetada no procurador, mandou extinguir o processo, de ser tão vergonhoso o que foi. Tão vergonhoso. Isso aí não é problema meu. Senhores, te ofender? Ofender o que você fez, rapaz. No término da Sossega fala. aí, amiguinho. Ué,
Você me denuncia agora, vem com essa conversa aqui, democrata. Então, aonde que eu quis te bater? Tu é mentiroso, rapaz? Então, senhores, para terminar aqui, para terminar, eu vou dar a palavra, calma. Senhores deputados, não é o psicólogo, é o paciente. Não é o psicólogo. Eu vou repetir. É o paciente com saúde mental que deseja se submeter a um tratamento, seja ele terapêutico pela psicologia, ou seja ele terapêutico pela medicina na psiquiatria. Não é o psicólogo que diz, eu vou te tratar assim, está acabado. Eu vou mudar teu comportamento, está acabado. Isso é balela. Isso é conversa fiada. É que lamentável, eu já mostrei, tem outros jornais. Lamentavelmente, estão tudo de braço dado, mostrei aqui no jornal. A única coisa fora de psicologia é o ativismo gay que está aqui no Jornal do Conselho. Isso é uma vergonha. Para concluir, por favor, pastor. Estão querendo fazer uma moderna inquisição. A pessoa humana, isso é direito universal, senhores. É a pessoa que tem direito de querer ou não. Ninguém está... Vamos pegar os homossexuais e submetê-los ao tratamento. Isso é balela. Isso é conversa fiada. É a pessoa que tem direito. E eu vou terminar e agora vai assustar eles. Tá aqui. Agora vão ficar assustados. Silêncio. Aí vão gritar. Silêncio. Aí vão reclamar. Silêncio. Escute essa aqui, senhores. Pesquisa. Eu tô aqui. Isso aqui é um PhD. Tá aqui. Eles escondem isso. Mais de 40% foram abusados. E não querem a homossexualidade. Um direito, o outro pode dizer, não, eu escolhi ser e está acabado. Ok. Ninguém me abusou. Eu quis ser. Mas tem gente abusada. Os senhores querem esconder isso? De abuso sexual? Então escute essa. Eu termino e eu tenho direito. A ciência é livre. Eu vou dizer aqui na minha última frase o que é o homossexualismo. Para concluir. Um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual, por preferência aprendida ou imposta. E me deu desafio me contrariar na ciência que eu acabei de falar. Joga essa porcaria dessa resolução do Conselho no lixo. É o paciente que decide se ele quer ou não ser tratado. Essa que é a verdade, senhores. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Eu só gostaria por uma questão de metodologia, eu vou dar ao presidente do Conselho, Humberto Cota Verona, como houve uma citação explícita à posição do Conselho, ao jornal do Conselho. Um minutinho. Eu vou dar 1 minuto para que o senhor possa abordar, para que a gente possa rapidamente passar a questão, também 1 minuto ao Tony Reis, que foi citado, para que a gente possa passar para os parlamentares. Eu gostaria, por favor, que fosse extremamente sucinto, só para a gente cumprir o ritmo. Bem, queria dizer, aí eu não sei se eu vou me dirigir ao pastor ou se eu vou me dirigir ao psicólogo. Então você se faz de desentendido aqui. Eu queria... Por favor, limite-se então, somente. Eu vou aceitar. Respeito. Eu vou aceitar a sugestão de me dirigir à pessoa. Senhor presidente. Presidente, eu